eu sou a aluna Josimeire Cristina Basso, faço o curso de segunda licenciatura de Letras na Universidade Unipar, EAD. Então eu fiz um plano de aula da disciplina de estágio supervisionado para os alunos do primeiro ano da Escola Cebeja Douradina. O meu total, aproximadamente o número total de aulas dadas, são 3 horas. E eu vim explicar para vocês um pouco do plano de aula, qual a importância do plano de aula na regência no dia a dia do professor. Ao adentrar em uma sala de aula, o professor deve sempre ter em mente o que irá lecionar para aquela turma. Ele deve saber o conteúdo, o que maneira vai abordar o assunto, quais os recursos didáticos necessários para aquela aula e, acima de tudo, ter uma aula bem preparada. Todo esse preparo tem um nome específico e é chamado de plano de aula. Um plano de aula é um instrumento de trabalho para nós, professores. Nele, nós, docente, especificamos o que será realizado dentro da sala, buscando isso aprimorar a nossa prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos. O plano de aula funciona como um instrumento no qual o professor aborda, de forma detalhada, as atividades que pretende executar dentro da sala de aula, assim com relação aos meios que ele utilizará para a realização da mesma. De maneira bem sintetizada, pode-se dizer que o plano de aula é uma previsão de tudo o que será feito dentro de classe em um período determinado pelo professor. É importante lembrar que nós, professores, também, e a elaboração de um plano de aula não isenta de preparar aulas a serem ministradas. Pelo contrário, ele deve sempre preparar uma boa aula, apresentando um esquema e uma sequência lógica dos temas trabalhados. Então, eu vou explicar para vocês o plano de aula que eu preparei para os alunos do primeiro ano na disciplina de português. Os conteúdos trabalhados foram prática de leitura e escrita, marcas linguísticas, coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, gêneros discursivos, literária, artística e romances. Os objetivos do meu plano de aula são adjetivos, locuções adjetivas, os adjetivos primitivos, derivados simples e compostos e os pátrios, o realismo e o naturalismo. A metodologia do meu plano de aula é possibilitar o reconhecimento da classe gramatical, os adjetivos, em texto para a percepção da caracterização que os textos apresentam, associar a história brasileira à literatura, conhecer obras literárias que influenciaram a construção da literatura contemporânea. Os recursos didáticos utilizados: apresentação de slides explicativos, interpretação de slide do poema Cena de Jardim, explanação sobre as características de um adjetivo, observação dos adjetivos enquanto defeitos, qualidades, modo de ser e aspecto, exploração detalhada sobre os tipos de adjetivos, locução adjetiva, resolução de lista de conteúdos e exercícios. E também teve, para finalizar, a avaliação, que é observar a aprendizagem a partir de interpretação de textos com adjetivos, substantivos e artigos já estudados. Bom, este daqui é meu plano de aula que foi apresentado para os alunos do primeiro ano da Escola Cebeja Douradina.